que eu achava que estava vivendo. Porque nada na nossa vida acontece de repente, tá? Tudo na nossa vida tem sinais. Tudo na nossa vida tem sinais. Mas eu só consegui identificar os sinais quando eu entrei no processo. Mas eu acredito que eu estou aqui nessa manhã para falar para você não desprezar os sinais. Não despreze os sinais. Que sinais são esses? Eu vou dizer para você. Os sinais são físicos. Porque tudo que age no mundo é espiritual, gera algo no seu físico. Tudo que acontece no âmbito espiritual gera algo no seu físico. E eu desprezei os sinais de alguma forma. Desprezei no que requisito? Eu tratei, mas não me atentei para que isso ia levar a algo que me levasse a um colapso. Por falta de informação? De repente sim, falta de informação. Ou de repente por preconceito. Sabe? Uma pastora de uma igreja, já sou pastora, eu fui consagrada em 2014, 10 anos, né? 10 anos, né? 10 anos. E de lá pra cá só cuidando de vida e deixando a minha vida, tanto a minha vida física e a minha vida emocional. Assim, desde já eu preciso dizer para vocês que nós precisamos tratar não só do espiritual, nós precisamos tratar do emocional. E nós precisamos tratar do nosso físico também, que o nosso corpo é templo. E eu posso abreviar os meus dias na terra, porque eu não cuido do meu corpo físico, tá? É algo que o Senhor palestrou no meu coração. É algo que eu vejo hoje como uma verdade. E, mediante isso tudo, veio dor de cabeça, veio uma dor de cabeça terrível, que depois eu fui descobrir que era enxaqueca, pressão alta. Antes disso tudo explodir na minha vida, veio uma pressão alta, veio uma dor embaixo da minha costela, que eu não descobri o que era. Eu fiz todos os exames que você possa imaginar. Minha mãe está aqui, ela pode confirmar. Minha filha está aqui, ela pode confirmar. Diretamente. Aqui embaixo, na costela, eu senti uma dor que nenhum médico conseguia descobrir. Nenhum. Eu fiz tudo quanto é tipo de... Eu fiz raio-x, eu fiz ultra, eu só não fiz aquele exame que tira um pedacinho porque ele... Biópsia. Só não fiz porque não tinha nada. Como é que eles iam tirar biópsia de uma coisa que não existia? Mas eu hoje entendo que eram sinais de algo que estava por vir, que foi o colapso que eu entrei. E isso teve também dores na coluna, repentina, dores em várias partes do meu corpo. Enfim, isso tudo foi uns sinais que estavam vindo antes de todo esse colapso. Esse colapso se aconteceu e eu perdi totalmente o controle da minha mente. E mediante isso tudo vem alguns questionamentos, né? Porque mediante algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente entende que a gente está fazendo a vontade do Senhor, mas ao mesmo tempo a gente fala assim: Senhor, eu estou fazendo a sua vontade, eu estou aqui caminhando, né? Entre aspas, eu estou saudável, porque os meus exames estavam dando tudo certo. Aliás, até hoje não deu nada de errado. Não deu colesterol alto, não deu nada. Mas isso também não é motivo que não poderia explodir. Tá conseguindo entender? Então tem coisas que às vezes a gente acha, meu exame tá ok, mas, sabe, isso não impede de explodir alguma coisa no nosso corpo. Mas que eu quero enfatizar agora nesse primeiro momento é que vocês fiquem atentos aos sinais. Não desprezem os sinais que acontecem no teu corpo, para você não entrar em colapso. Quando eu vejo alguém, sabe, com algumas demandas demasiadas, vamos supor, acontece uma dor de cabeça, passa, daqui a pouco vem outra dor em outro lugar, passa, daqui a pouco vem outra dor em outro lugar, eu fico preocupada. E eu já falo para essa pessoa procurar um psicólogo, eu já falo para essa pessoa procurar um psiquiatra. E quando isso tudo aconteceu, eu procurei um psiquiatra, procurei um psicólogo e eu estou me tratando até
hoje. Até hoje eu me trato. Comecei a tomar remédios muito fortes porque eu não conseguia dormir, minha mente não parava de pensar o tempo todo, acelerado, sempre lá para frente. Relacionado não só à minha vida, mas relacionado aos meus filhos, relacionado ao chamado, relacionado até o que o Senhor tem para minha vida lá na frente. Isso tudo mistura tudo. O lado pessoal, o lado emocional, o lado espiritual, isso mistura tudo na mente. E aí comecei a fazer o tratamento, mas quando eu comecei a fazer o tratamento, eu ainda tinha como posso dizer, um preconceito com relação ao tratamento, porque muitas pessoas antigamente falavam que quem tratava com psiquiatra era maluco. É maluco. E tem gente, infelizmente, que até hoje tem esse tipo de pensamento. Ainda mais pastor, né? Pastor não adoece. Pastor tem que ser... E eu, como chamado ministerial, líder de uma igreja, foi bem complicado confessar isso, porque a gente tem uma reputação, entre aspas, né? A gente tem uma reputação. Tratando de libertação, vivendo com vários tipos de... Como posso dizer? Vivendo cada dia um processo com o Senhor, tratando de pessoas diferentes, tratando até pessoas na área mesmo da depressão, da ansiedade, declarando a falência, a derrota, sabe? Muitas das vezes, né, sem aquela consciência que aquilo não era só espiritual, porque acredito eu que a nossa fragilidade no nosso campo fisiológico nos deixa vulnerável aos ataques malignos. Mas eu também não posso limitar, eu não posso falar que tudo é fisiológico, tá? Tem coisa que é fisiológica e tem coisa que é realmente maligna. Então, no meio disso tudo, o que eu tenho aprendido? Eu preciso analisar caso a caso, eu não posso generalizar tudo. Porque tem casos realmente que são fisiológicos e tem casos realmente que são espirituais. E nós tratamos de vários casos espirituais que eram fisiológicos. E nós tratamos muitos casos fisiológicos que eram espirituais. Pode perguntar. A minha madrasta, quando ela morava em Campo Grande, ela passou por um processo desse e o dela foi espiritual. E pode ser os dois também? Os pastores, quando foram lá e oraram, era espiritual dela. Ela ficou quase igual uma maluca. Tem casos que são espirituais. Os dois, pode ser. Então, pode. O fisiológico, ele deixa a pessoa vulnerável. Vulnerável ao ataque espiritual. Isso aí, deixa a pessoa vulnerável. Uma pessoa com um problema crônico de coluna, um passo, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma coisa, ela pode estar mais propensa a ser espiritual. Não, ela não. Todos nós somos atacados. Todos nós somos atacados. A Bíblia fala que a seta voa de dia e de noite. Todos nós recebemos ataques. Mas quando a pessoa tem um problema fisiológico, ela está mais propensa? Ela está mais vulnerável. Entendeu? Fragilizada. Porque não mexe só com o nosso corpo, mexe com a nossa mente. Entendeu? Então mexe com a mente. E a nossa maior batalha é no campo da mente. Porque se a nossa mente ela tem fé, a nossa mente ela declara, a nossa mente ela traga à memória aquilo que me traz esperança, eu consigo de alguma forma manter um pouco mais de equilíbrio do que aquela pessoa que não tem isso, que não vive essa verdade, que não vive uma mente transformada, que não traz à memória aquilo que traz esperança, porque é uma luta. É um campo de batalha na mente mesmo, no lado da ansiedade e da depressão. E esse novo ciclo se iniciou na minha vida. E todos os meus planos, como a Lucileide estava falando aqui das características, né? Todos os meus planos, eles foram totalmente, como eu posso dizer? Frustrados. Acho que essa é a palavra, frustrados. Todos os meus planos que eu tinha, pessoal, com a igreja e com uma série de coisas minhas, pessoais, com meus filhos, com meu marido, era dezembro, a gente ia entrar de férias em janeiro.
Eu passei o meu aniversário de casamento naquele ano tendo crises. Eu fui passear com meu marido com crises, e as crises não eram crises de uma de manhã, era crise uma atrás da outra. Muitas crises. A gente foi para as férias, a gente passou 5 dias na região dos lagos. E acho que eu fiquei uns 2 dias bem, os outros dias eu fiquei muito mal. E quando a mãe fica mal, alguém, né, da família fica mal, quem vai conseguir curtir? E outra coisa também que aconteceu muito, eu me senti muito culpada disso tudo ter acontecido. Mas foi passando, enfim, fui me tratando. Quando foi 3 meses de tratamento que eu comecei a fazer uma atividade física, que eu comecei a fazer natação, eu não conseguia ler de jeito nenhum. Eu vivi realmente com um bom depósito que há dentro de mim, que foi constituído lá atrás. A gente guarda a palavra de Deus dentro do nosso coração e tem momentos na nossa vida que a gente vai viver com esse bom depósito. E foi isso que o Espírito Santo me disse. Eu falei: Espírito, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo ler um livro, eu amo ler livro, eu tenho vários livros. E o Espírito me confortou e falou assim: filha, você vai viver agora com um bom depósito que você adquiriu durante esses anos todos. Viva com esse bom depósito, que esse bom depósito vai te despertar, vai te sustentar, vai te consolar, vai te colocar de pé. E aí eu comecei a colocar alguns versículos no banheiro, que era o lugar que eu mais gostava de ficar. Porque eu abria o chuveiro no meu banheiro, no meu quarto, e eu ficava sentindo o cheiro das águas. O cheiro das águas trazia um conforto para mim. Eu gosto muito de praia, eu gosto muito de água, eu gosto muito, sabe, do cheiro da água batendo na terra, eu gosto muito disso. E uma das coisas que a terapeuta falou é para eu trazer à memória aquilo que seria bom para mim, para distrair a minha mente, para desfocar minha mente de tudo aquilo que estava vindo à tona. E aí quando vinha a crise, que era sempre, eu sempre ia pro banheiro, ligava lá o chuveiro e ficava sentindo o cheiro da água. Ela traz à memória o cheiro da água do mar, sabe? Das ondas batendo, você botando o pé na areia ali, sabe? E é algo agradável para mim, é algo que eu amo até hoje. E isso me ajudou bastante a vir um equilíbrio. Eu digo naturalmente falando, digo de uma forma que a psicóloga me orientou. Além dos remédios que eu tomava. Aí, nada melhor, nada mais poderoso do que o Espírito Santo de Deus. Mas a gente não pode negar tudo aquilo que o Senhor criou. E se o Senhor criou médicos para isso, o Senhor criou terapias para isso, nós precisamos utilizar de todas elas sem preconceito, sem culpa e repreendendo a acusação do diabo. Porque é isso que ele quer fazer. Ele quer jogar na nossa cara o tempo todo. Você é serva de Deus, você é dizimista, você é ofertante, você está sempre na casa do Senhor e você está passando por isso, sabe? E é isso que eu digo, que é um estado vulnerável que a gente fica. A gente fica no estado vulnerável. Quando a gente sente dor, a gente fica no estado vulnerável. Quando a gente sente algo que sai do equilíbrio, a gente fica no estado vulnerável. E ele vem com acusação. E ele ainda a carteira dele ainda está assinada. E ele vai permanecer até quando Jesus destronar ele totalmente. Enquanto isso, todos nós seremos atacados. Mas tem momentos na nossa vida que a gente está mais vulneráveis. E quando a gente consegue entender a nossa forma de ser, de reagir e de agir, fica melhor. Porque a gente consegue entender como o inimigo está agindo, que não é algo da nossa alma. A gente consegue dividir o que é o espírito atuando, que é a alma atuando, e o que é as investidas do diabo, as setas. E aí a gente começa a agir mediante todo esse discernimento que nós precisamos buscar no Senhor. E o Espírito Santo, ele faz isso. Só que eu preciso aceitar.
porque eu não estou numa condição boa. Bom, não estava em pecado. Então não era algo maligno, não tinha possuído o meu corpo, sabe? Era algo realmente fisiológico. E eu entendi também na terapia que a gente tem uma probabilidade de ser. Eu acredito que você saiba disso. A gente tem já uma tendência, a gente tem uma probabilidade de ser ou mais ansioso ou mais melancólico. Ou ir para o lado mais depressivo ou pelo lado mais ansioso. E eu percebi que durante a minha vida toda eu sempre fui muito mais ansiosa. E para mim a questão de esperar para quem é ansioso é muito complicado. Esperar para quem é ansioso é muito difícil. E vivendo todos esses processos e ciclos entrando e saindo, e esperar em Deus, esperar que o seu marido... Eu não trabalho fora. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me verei vendendo uma coisa, porque eu aprendi isso da minha mãe. Sempre vi minha mãe vendendo, meu pai militar, mas minha mãe sempre vendeu as coisas. Minha mãe sempre vendia pipoca, pé de moleque, pizza, fazia coisas assim, de artesanatos. Enfim, minha mãe deu aula para criança, a minha mãe cuidou de criança. Então, assim, eu vivi eu cresci nesse contexto, então eu nunca fiquei parada. Só que aí quando eu me casei, e minha mãe sempre falava pra mim, quando a gente não era crente, minha mãe falava que a gente não podia depender de homem. É algo que ficou bem gravado no meu coração. E quando eu aprendi em Cristo que eu precisava ser submissa, nossa, pra mim foi muito difícil. Foi muito difícil, porque eu tinha que esperar em Deus a provisão do meu marido. Só que eu vi minha vida toda, até 19 anos, quando os meus pais eles se encontraram numa situação difícil, onde eles não estavam mais juntos. Dali para cá, quando eu me converti aos 23 anos, isso já estava inserido na minha cabeça como uma verdade. Agora, como você se arranca? E até hoje eu ainda tenho algumas dificuldades com relação a isso, sabe? É algo que eu luto, é algo realmente... Quando a gente é gerado nesse meio, a gente acaba gerando uma personalidade assim. Então, até hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas já tive mais. Começar a esperar em Deus, começar a esperar que Deus vai prover, vai dar saúde para o meu marido, para prover as coisas dentro da minha casa. Eu larguei uma faculdade de fisioterapia simplesmente pelo fato de querer trabalhar. Meu marido tinha pago. Eu tinha entrado na faculdade de fisioterapia. Eu estava no primeiro período. Só que eu não queria depender do dinheiro do meu marido. Eu queria ter o meu próprio dinheiro. Sabe o que eu fiz? Larguei a faculdade. Larguei a faculdade para ganhar um salário, só para não depender do meu marido. Então, assim, isso atrasou muitas coisas na minha vida. E como uma pessoa ansiosa que eu percebi que eu sempre fui, eu comecei a tentar desacelerar. E é algo que eu estou tentando fazer. Desacelerar a minha mente. Quando às vezes vem uma demanda do Gustavo, da Letícia, do Jefferson, da igreja, eu sempre falo, calma, para. E eu não gosto de sair do projeto. Eu fiz alguns questionamentos, que a gente sempre faz. Eu falava assim, Senhor, para que isso? Por que isso agora? Por que eu tenho que viver isso agora? Eu não estou entendendo nada, Senhor. Por que eu estou vivendo isso? Me explica por que isso está acontecendo. Eu sou uma pastora de uma igreja, eu estou ali do lado do meu marido, eu acompanho ele. Assim, mediante aquilo que eu tenho na minha cabeça, que está escrito na Bíblia, eu estou, com todos os meus defeitos e as minhas falhas, eu estou indo. Eu não estou ficando, eu não sou uma mulher que eu vivo Cristo em casa. Eu não sou uma esposa de pastor que só o acompanha. Eu sou uma pessoa praticante. Eu sou uma pastora que pratico. Eu sou uma pastora que apacento. Eu sou uma pastora que discipulo. Eu falei isso tudo para o Senhor. Eu estou passando para vocês. E eu não tive a resposta. Não tenho até hoje. Não tenho.
E eu acredito que ele nem vai me responder, porque tem coisa que o Senhor não nos responde. Porque às vezes a gente confunde petição com murmuração, né? A gente acha que está pedindo, está clamando, está orando, mas a gente está murmurando. Isso o Espírito falou comigo ontem. Foi profundo. E aí, no segundo estágio, eu cheguei e falei assim: Senhor, isso vai passar? Isso vai passar? Quando que isso vai passar? A sua graça me basta. Aí eu comecei a colocar o meu bom depósito para fora. A sua graça me basta, se eu poder se aperfeiçoar na minha fraqueza. Quando estou fraca, aí estou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, o que recebi de oração já era para eu estar sem nada. Sem nada. O que eu recebi de oração, o que eu recebo de oração, e gente intercedendo, e gente que ia lá na frente quando eu estava na igreja, intercedia por mim, gente que ia lá em casa intercedia. Eu falei, meu Deus, quantas orações tem lá no altar e nada mudou. Eu entendi que era um processo. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa passar por alguns processos. Sim. Entendi que é um processo. E que esse processo me diz que quando eu estou fraco, eu estou forte. E que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele disse isso, ele sabia passar as coisas boas e ele sabia passar as coisas ruins. Por isso que ele falava, tudo posso passar coisa boa e passar coisa ruim. Tudo posso. Não é tudo posso que eu sou mais que vencedor em todos os momentos. Não, tudo posso. Eu vou conseguir ter abundância, eu vou viver na escassez, eu vou ter momento que eu vou conseguir ter um posicionamento bem, eu vou estar bem, vai ter momentos que eu vou estar rindo e vai ter momentos que eu vou estar chorando. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque é Ele que me coloca de pé. Ele que te coloca de pé. O Senhor, aí quando isso tudo acontece e tal, e você não vê resposta, porque a gente quer muitas das vezes resposta, né? A gente quer resposta de Deus. Parece que o Senhor é mordomo nosso. Mas o Senhor não é mordomo nosso. Ele não precisa responder, Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele é soberano e Ele é muito misericordioso, muito. E aí, algumas vezes eu entrei num estado depressivo. Eu fiquei com medo de ter ansiedade e depressão. Eu entrei num estado depressivo. E aí eu comecei a falar, Senhor, esqueceu de mim. A Tua palavra me diz pedir e dar-te-ei, buscar e encontrarei, bater, abrir se vos-á. Por que eu estou pedindo? Muita gente está pedindo e nada está acontecendo. Quando vai chegar a minha vez, eu estou nesse processo, quando que esse processo vai acabar? Eu não sei se eu vou suportar. Todos esses foram meus questionamentos e muitos outros. Mas eu quero deixar um versículo para a gente aqui meditar, que foi um versículo que eu meditei muito, que estava lá no meu banheiro. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Filipenses 4:6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de ti as vossas petições, em oração, por súplica, com ações de graça. E aí que foi que o Espírito falou comigo ontem. Muitas das vezes, Raquel, você achava que era petição, mas não era petição que você fazia, era murmuração. E aí eu fui ver lá no site. Qual é o nome? Esse site aí maravilhoso que nos dá, né, alguns significados. A diferença de petição e murmuração. Petição é o ato de pedir, de se submeter. Consiste em apresentar a Deus pedidos e súplicas, reconhecendo a sua soberania e confiando que Ele fará o melhor segundo a sua vontade. Então tem momentos na nossa vida que a gente pede, mas tem momentos que a gente murmura. Deixa eu te dizer, a murmuração é um ato de insatisfação e reclamação. Às vezes a gente fala, eu estou te pedindo. Não, na verdade a gente não está pedindo, a gente está murmurando. Foi isso que o Espírito falou. Às vezes as coisas não acontecem, Raquel, na sua vida porque você não está pedindo, Raquel, você está murmurando. Você está insatisfeita. Você está insatisfeita dentro de você. Impaciente. Insatisfeita traz impaciência. Quando a gente está insatisfeito, a gente fica impaciente. Quando a gente pede, sabe, e com fé, a gente é agradecida. Aí a murmuração, só um minutinho, mãe. O ato da insatisfação e reclamação, murmuração, geralmente expressa queixa contra Deus e circunstância, como se Ele não fosse justo o suficiente e bom.
É verdade. A gente questiona os propósitos do Senhor. Ah, mas era propósito de Deus para eu passar por isso? Eu não sei te dizer, mas na Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se eu estou andando segundo o propósito de Deus, todas as coisas na minha vida vão cooperar. Eu fui negligente lá na frente com os sinais, eu não prestei atenção, eu fui indo em muitas coisas que eu não me conheci. Então, coisas que realmente você vai dizer, mas a senhora não se conhecia, beleza, mas eu poderia ter me aprofundado, de repente não passaria por isso na profundidade que eu passei. Mas na Bíblia diz que até isso vai cooperar para o meu bem, e essa palavra que eu me apego, e essa palavra que eu vivo, e essa palavra que eu declaro sobre a sua vida nessa manhã, e essa palavra que eu trago para você como consolo. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Mas analisa também nessa manhã a respeito de petição e murmuração. Às vezes a gente quer coisas do Senhor, mas a gente está mais murmurando do que pedindo. A insatisfação mostra a murmuração. E eu fiquei muito tempo insatisfeita, tá? Eu fiquei muito agradecida, eu fui ficar depois de um tempo. Mas de início eu fiquei insatisfeita. Eu chorava, clamava a Deus, mas eu estava dentro de mim insatisfeita com aquilo. Eu estava, Senhor, como pode? O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo que eu estou fazendo essa obra, que isso vai atrapalhar a vida dos meus filhos de férias, gente. Meus filhos não tiveram férias naquele ano. Meus filhos ficaram em casa trancados comigo, que eu não queria sair. E quando eu saía, eu queria voltar. Quando eu saía com eles, para mim era tão ruim que eu queria voltar. Mas quando eu estava em casa, eu queria sair. Olha que confusão. Sabe? O período de férias deles foi o pior. Para mim foi o pior para eles. Eu fui uma pessoa responsável por trazer o pior ano de férias para meus filhos. Eu me sentia culpada com aquilo. E aquilo me dava insatisfação, gente. Não me dava gratidão, não. Sou grata a Deus. Vamos ser sinceras. Tem coisas que trazem insatisfação mesmo. E a insatisfação leva a gente a murmurar. A insatisfação leva a gente a reclamar. A dizer que Deus não está sendo justo. Dentro de nós. Aí muitas das vezes a gente acha, e tem uma falsa humildade. A gente acha que a gente está ali pedindo, em submissão, agradecendo. Não estamos. Muitas das vezes estamos em murmuração. Romanos 8,18 também diz, para a gente terminar. Porque para mim tenho bem certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Essa palavra confortou muito o meu coração. Ela ficava assim de frente pro meu assento no meu banheiro. E eu toda hora olhava e declarava os sofrimentos desse tempo não há de ser comparado com a glória que há de ser revelada. O sofrimento desse tempo não há de ser comparada. O sofrimento que eu estou passando não vai comparar com a glória que há de ser revelada. Isso falou muito no meu coração e eu declarava isso para trazer o conforto do Espírito que já estava dentro de mim. E uma das coisas... Só um minutinho, mãe, deixa eu só terminar. Antes de tu acabar, assim que tu acabar, deixa eu falar uma coisinha. E mediante a tudo isso, eu fui vencendo, fui passando cada processo. E entrei em outro versículo que também está lá em Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, aleluia, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, aquele que ressuscitou Jesus está dentro de mim, está dentro de você. Ele tem todo o poder é dado a ele. Então, assim, dentro de mim tem uma força que é a maior força da face dessa terra, que pode sim me levantar a qualquer momento, que nos estrutura muitas das vezes sem a gente sentir, sem a gente perceber, sem a gente ter um pingo de sentimento, mas ele está ali, vivificando, ele está ali fortalecendo, porque ele habita. Foi o mesmo que ressuscitou Jesus,
é o mesmo que opera dentro de nós e é o mesmo que opera dentro de mim, em cada um de nós, em cada processo que a gente possa passar com o Senhor. Amém. E essa palavra que eu quero deixar para vocês, que o consolo e a força do Espírito Santo de Deus seja uma arma poderosa de confiança e fé e de crença. Creia nisso e não deixa nada, o diabo, as setas, os dardos, nada roubar essa certeza de dentro de você, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você e que ele tem toda a força para te colocar de pé. Amém. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.